Vamos lá. Líder do PT na Câmara, o deputado José Guimarães criticou a reforma administrativa, aquela que faria o governo gastar menos. E afirmou que a proposta, atenção, a reforma administrativa, aquela que vai botar as despesas nos trinques, ou seja, vai fazer o governo gastar de maneira racional, não esbanjar tanto dinheiro, tornar a administração funcional. Essa proposta, segundo o líder do governo na Câmara, José Guimarães, abre aspas, palavras dele, a reforma administrativa, uma alma penada que perambula pela Câmara. A fala foi feita a jornalistas após a votação do programa Desenrola. Guimarães ainda afirmou que a pauta não é prioritária para o governo. Não! Vamos acompanhar. Roda sonora. O que estava proposto lá atrás era do governo anterior. Nem o Bolsonaro quis mandar essa reforma para cá no governo dele. É uma espécie de alma penada que perambula aqui pela Câmara, a reforma administrativa. Nós já acabamos de votar o regime fiscal. Para que serve a reforma administrativa? A reforma administrativa não é pauta prioritária para o governo e nem para o país. Olha, guardem bem essa frase, hein? Acabamos de votar a reforma fiscal, que é a reforma que vai arrecadar dinheiro, meter a mão no bolso do contribuinte, tomar mais dinheiro das empresas. Acabamos de aprovar a reforma que aumenta a arrecadação. Para que vão falar da reforma que contém os gastos? Mais ou menos isso. Ainda na última terça-feira, a equipe econômica e os ministros fizeram uma reunião para debater os pontos da proposta, em meio à pressão do presidente da Casa, Arthur Lira, que é favorável à reforma. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs que as discussões comecem pela limitação dos supersalários. Vamos acompanhar. Roda sonora. Nós passamos em revista todas as leis que estão em tramitação, que tratam desse tema, que tratam do tema da modernização do Estado, o que inclui, evidentemente, o funcionalismo, e que podem significar um avanço importante. Vou citar um exemplo. A lei dos supersalários. É uma lei que já foi, pelo que eu entendi, votada na Câmara e que está no Senado, e que pode disciplinar uma coisa importante de pôr fim a determinados privilégios e significar uma economia robusta para o Estado brasileiro, fora o debate sobre a moralização do serviço público. Agora que são 14 horas e 29 minutos, nós vamos passar aqui a palavra. Quero que o João Belutti... João, eu vejo o ministro Fernando Haddad falando com essa calma, essa tranquilidade. Me lembra aquele paciente que vai no médico e abre aquele exame que vai morrer. Ele começa, olha, você deve falecer nos próximos 15 dias. Mas tá tudo bem. Tá certo, mantenha calma, você pode aproveitar esses dias que lhe restam. Pelo amor de Deus, quer dizer que a reforma administrativa para conter gastos do governo é uma alma penada? Pois é uma alma penada, segundo o Haddad, né? E ele tá bem cansado ali, né? Aparentemente ele tá com uma postura bem cansada. Agora, essa questão dos supersalários, ela seria uma norma para inglês ver, assim como é o teto constitucional, né, de salários, que a gente observa na prática. Existe o teto constitucional, ninguém pode ganhar no governo mais que os ministros do Supremo, mas na prática, né, as porcentagens aí são gigantescas de que ganham mais. E a se lamentar também a fala do Zé Guimarães, né, do José Guimarães, é aquele José Guimarães, né, é aquele lá que ficou famoso por algumas coisas não republicanas. O quê? Não foi o Zé Guimarães? Esse? Do que você está falando? Do dinheiro? O que foi, Felipe? Do dinheiro na cueca. Na cueca? Não ouvi. O assessor dele, não foi? O assessor dele. O pessoal costuma... É o assessor dele. Então tá bom. Tá, prossegue. E nesse discurso do Zé Guimarães e também do Haddad, você observa uma desconexão completa, né, da realidade dos políticos, né, dessa elite política, com o que anseia a população. E também na prática, por mais que vamos votar o projeto, sempre quando o projeto entra para votar, nunca vai haver uma reforma para se diminuir gastos, diminuir quadro. Nós tivemos uma experiência no governo Bolsonaro de diminuir gastos e talvez uma pequena diminuição da máquina pública, mas na prática isso dificilmente acontece. O projeto vai para votação lá nas comissões, que é onde se debate mesmo, depois vai no plenário para, né, uma pequena parte, mas assim, não enxergo possibilidade de diminuição da máquina pública com um governo dito progressista, né, que
conhecido por inchar a máquina, né? Por aumentar os gastos. Não observo por aí. Também lamento a fala do José Guimarães e nessa fala dele você observa essa completa disruptura, né? Ele fala, a classe política fala uma coisa e a sociedade está ansiando por outra. E o Haddad também está precisando descansar. Daniela Alves, alma penada é aquela alma que vagueia pelo mundo, perdida. Você está achando que esse início do governo, o governo está parecendo uma alma penada? Ou seja, a reforma administrativa que colocaria nos trinques a questão do déficit público, ou seja, impedir que o governo gaste mais do que arrecade, a reforma administrativa que permitiria ao governo cobrar menos impostos e facilitar a vida de quem quer gerar emprego, alavancar o desenvolvimento econômico. Essa reforma administrativa, quando é vista como uma alma penada, isso não reflete uma postura de alma penada do próprio governo, que parece meio perdido, refém do Centrão, gastando 12 bilhões de reais de emendas parlamentares para fazer o Legislativo cumprir a sua função, que é legislar, leiloando ministérios aqui, retirando ministérios que estão funcionando para dar para outros. Vamos falar daqui a pouco do Ministério do Esporte, a Ana Moser vai ser rifada. Isso. Então, alma penada não se parece mais com esse tipo de postura perdida? Olha, Capês, eu achei interessante quando ele falou alma penada, porque realmente, tanto o governo quanto o Congresso Nacional parece o próprio Calvário, né? Quando a gente analisa tudo que está acontecendo por lá. Todas essas negociatas, enfim, agora ele falando sobre a questão da reforma administrativa em si, né? O Haddad, no caso, eu achei interessante quando ele falou sobre moralização do serviço público, porque a gente sabe que para esse governo isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Mas digamos que isso pudesse ser realmente uma pauta para o governo atual. Afinal, o que isso quer dizer? Não é? Porque eu posso ter um conceito diferente de moralização do serviço público que eles têm. E a gente nunca consegue ter nada concreto vindo deste governo, ou seja, o que significa isso? O que significa este conceito? O que vocês querem dizer com aquilo? Afinal, um plano claro e objetivo que a gente consiga analisar, porque das falas que eles apresentam, nós não conseguimos nem analisar, porque não quer dizer absolutamente nada. Ora, então, como é que nós vamos analisar uma política pública que basicamente não existe, e não existe porque ela não tem conceitos nem parâmetros adequados para que a gente possa efetivamente chegar aqui e sentar como uma cientista política, aqui a Deise, no meu caso como analista de política pública, e apresentar para vocês uma análise técnica qualificada. Ora, mas eu não posso fazer isso porque não me foi apresentado nada, nem nesta fala, que eu possa colocar aqui para vocês, olha, tecnicamente esta política pública não está adequada ou está adequada por X, Y, Z, mas nós não temos nem nada para conseguir fazer esse tipo de análise. Deise Chiocari, se a reforma administrativa é uma alma penada, nós brasileiros devemos nos tornar almas aflitas? Devemos, desde 1º de janeiro, diga-se de passagem. Tem alguns pontos aqui que eu queria só pensar. Primeiro, é óbvio que o líder do PT na Câmara é contra essa reforma administrativa, porque o PT, desde o primeiro governo, ele valoriza um Estado inchado e obeso, né? Hoje, antes de entrar aqui, eu estava assistindo Pânico e o Mota falou assim, estava falando justamente desse Estado obeso do PT, né? E aí o apresentador falou, a gente já vai para 40 ministérios, e o Mota, brincando, disse assim, se continuar desse jeito, a gente vai para 51, entendam como quiser. E, então, é óbvio que o líder do PT na Câmara não gostaria de uma reforma administrativa, porque ela ia ter que desinchar esse Estado, que é uma marca característica da esquerda, né? Pô, gente, a gente vai para 40 ministérios, e esses 40 ministérios são para acomodar o Centrão, né? Então, é um fisiologismo puro. Aí a gente tem um outro ponto aqui. O Lira está sendo favorável à reforma administrativa. Claro que ele está sendo favorável à reforma administrativa. Por quê? Porque ela é uma pauta, como a gente fala em relação à reforma tributária, ela é uma pauta maior do que o Congresso, ela é uma pauta muito bem vista. E mesmo que o Congresso não aprove isso, o Lira ainda sai muito bem. Então, ele pode voltar um pouquinho mais lá na frente e pedir mais dinheiro para a esquerda ou mais um ministério, quem sabe, né? Então, são aquelas pautas que entram no jogo muito bem pensadas, né? Pelo Lira, nesse caso. Felipe Monteiro, no momento em que a gente acumula um déficit, quer dizer, a diferença entre o que arrecada e o que gasta, de quase 80 bilhões de reais, e que o Centrão caminha forte olhando os ministérios, não seria bem-vindo uma reforma administrativa? Capês, reforma administrativa sempre é bem-vinda, né? Não tenha dúvida. Não é uma alma penada, então? Mas para você achar
que vai resolver o problema do déficit público no Brasil com a reforma administrativa, isso é mentira, é balela, não vai resolver. Vai mudar quase nada, nem vírgula, no orçamento a reforma administrativa que o Brasil precisaria. Um momentinho. O pessoal daí do gerador de caracteres consegue colocar? Felipe Monteiro, reforma administrativa não resolve nada. Pode prosseguir. Vai em frente. Em relação ao déficit público, não resolve absolutamente nada. Ele reiterou. Déficit público resolve com outras coisas, né? Que depois eu posso até endereçar essa questão também. Agora, a questão da reforma administrativa é que todo mundo é a favor. A reforma administrativa só foi feita, de fato, na época do Fernando Henrique Cardoso, quando ele instituiu o Ministério da Administração da Reforma do Estado, né, o MARI, né, e fez a primeira reforma administrativa no Brasil. Né? O Brasil precisa de reforma administrativa, precisa pensar as carreiras estatais, precisa pensar no servidor público qualificado, como que muda o Estado administrativo focado no meio e processo para o Estado gerencial focado no resultado. Isso é reforma administrativa que todo mundo tem que defender e eu defendo, né? Agora, eu não tiro a razão do Guimarães e do Haddad, porque a reforma administrativa que o Lira quer aprovar não é reforma administrativa nenhuma. Só endereça 2 problemas. É impressionante, 2 problemas. O supersalário, problema número 1, e outra questão que endereça é a questão do concurso público, né? Ou seja, tudo que vocês falaram aqui até agora é narrativa. É narrativa, é blá, blá, blá. Não tem reforma administrativa que o governo propôs e nem que o Congresso quer propor, Capês.